Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nós continuamos estudando as profecias do Apocalipse. No estudo de hoje, nós veremos o famoso número dos 144 mil. Nós estudaremos a respeito desse número intrigante. É um número de pessoas escolhidas como um grupo seleto, um exército escolhido por Deus, selado por Ele. Nós vamos entender se esse número é simbólico, se ele é literal, quais são as características desse grupo, por que situação eles precisarão passar, se eles terão alguma missão em específico, se você e eu podemos fazer parte desse grupo, e qual é o cântico que esse grupo tem, descrito no livro de Apocalipse como o cântico de Moisés e do Cordeiro. É um assunto muito, muito bonito. Eu achava, quando eu tive contato a respeito desse assunto, algo muito básico, mas quando a gente se aprofunda, principalmente uma descoberta nos últimos anos a respeito do que representa o Cântico de Moisés, é maravilhoso. E eu espero poder passar um pouco dessa descoberta, né? Apenas conectando as verdades que já se encontram na Bíblia. Para nós pedirmos que o Espírito Santo conduza esse estudo, nós vamos pedir a Flávia, por favor, para que ela faça uma oração pelo nosso estudo. Oremos. Querido, bondoso Deus, amado Pai que estás nos céus, somos aqui seus, Senhor Deus, os seus filhos, o seu povo, que estamos reunidos para te adorar, estamos reunidos para aprender de ti, Senhor. Pedimos que o seu Santo Espírito nos encha de sabedoria, discernimento, nos ajude a andar nos seus caminhos, que não desviemos, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, e que o Senhor, no final, na sua vinda, estejamos entre os escolhidos para morar eternamente contigo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, ajuda-nos no estudo de hoje. Abençoa cada um de nós, Senhor, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, com os nossos pecados. Que crie em nós um arrependimento, Senhor Deus, e principalmente, Senhor, nos transforme a cada dia. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Flávia. Nós, como dissemos, estamos começando o estudo dos 144 mil, para quem está chegando agora. E nós iniciamos sempre com o nosso estudo, com o nosso slide de lembrete. Em que momento da estrutura do livro nós estamos? Nós estudamos na semana passada os 7 selos, depois de termos estudado as 7 igrejas, profecias que estão se cumprindo em forma paralela. E onde se encontra o estudo de hoje? Existe um parênteses, um intervalo que se abre entre a visão dos 7 selos e a visão das 7 trombetas. É nesse momento que João vai dedicar o que depois seria descrito didaticamente como o capítulo 7, para uma visão dos 144 mil selados. Então, se abre um prelúdio, um parênteses, para nós entendermos o que significa esse selamento e esse número, tá bom? Então, como eu estou comentando, até preparei uma ilustração aqui, entre o 6º selo e o 7º selo especificamente, nós temos esse parênteses, tá bom? Na semana passada, quem perdeu o estudo pode estudar, nós estudamos até o 7º selo, quer dizer que nós pulamos o conteúdo do capítulo 7 para dizer como vai concluir o 7º selo, tá bom? Então, apenas um lembrete. Antes de abrir o 7º selo, né, entre o 6º e o 7º, Jesus vai interromper a profecia, a visão, e vai dedicar este capítulo 7 para explicar quem são os que serão salvos e selados, ok? Esse número dos 144 mil. Então, vamos adiante. Vamos ler o texto bíblico que vai definir essa introdução, né? Qual foi a parte final do capítulo 6? Apocalipse 6:17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Um comentário aqui, já que estamos falando entre
os selos e as trombetas, a gente vê que, na medida em que nós chegamos ao ápice do grande conflito, as mensagens de advertência, tanto para a igreja quanto para o mundo, se intensificam da parte de Deus. Apenas para vocês entenderem o que estou querendo dizer. Os selos são mensagens não mais para a igreja, e sim para o mundo. As trombetas são advertências para o mundo. E as pragas serão castigos claros e mensagens diretas para os ímpios. Então, há uma intensificação não só na mensagem, e sim na ação divina, na medida em que vai se esgotando a misericórdia e a graça terá um fim. E é nesse momento, antes das trombetas, e um episódio ou dois antes das pragas, que nós vemos um grupo de salvos sendo chamados para responder essa pergunta. Quem poderá ficar em pé? Quem vai se suster na medida em que se intensificam essas mensagens de advertência? E como prelúdio dos castigos, né, da ira de Deus. A resposta será os 144 mil. Como na oração que a Flávia disse, né, inspirada por Deus, queiramos nós fazer parte desse grupo seleto, ouvindo a voz do Espírito Santo tocando no nosso coração para abandonarmos o pecado e os nossos maus caminhos. Então, vamos ver se esse número está predestinado, se é um número cravado, se é um número que nenhum a mais, nenhum a menos entra, tá bom? Mas a pergunta é, quando chegarem as advertências mais intensas e as pragas, será que nós poderemos resistir em pé e estarmos firmes diante daquele dia? Tá bom? Então, nós vamos entender o que é o selamento para que depois nós tenhamos confiança. Já indo para o final do nosso estudo, né? Apenas como introdução. Quem fizer parte desse grupo poderá se manter em pé, porque até ali Deus já terá assegurado a sua salvação. Tá bom? Findado o tempo de graça, quem é salvo continuará praticando justiça, e quem é ímpio continuará praticando a impiedade e estará à mercê dos castigos, das pragas. Tá bom? Então, há esperança para quem for selado, pois ele não será atingido pelas pragas. Ok? Eu estou me adiantando um pouco, né, a respeito desse estudo, mas vamos aos poucos construindo esse raciocínio. Então, nós iniciamos o capítulo 7 de Apocalipse, feita essa introdução. Apocalipse 7:1 diz, depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Linguagem simbólica, tá? 4 diz respeito às 4 direções, né? Norte, leste, oeste e sul. E aí, por várias ocasiões se repete 4 cantos da terra, 4 ventos, né? Para que nenhum vento soprasse. O que representa vento? Se não me engano, não tenho aqui, mas o livro de Jeremias nos indica que vento, na profecia, e o Apocalipse também, ventos significam contendas, conflitos, guerras. Então, Deus está, por ordem dele, retendo para que o que o inimigo deseja fazer, guerras, contendas, acabar com a humanidade, trazer mais pandemias, pestilências, guerras, etc., doenças, Deus, pela sua misericórdia, está retendo para que nada disso ocorra, para que o mundo não fique à mercê do maligno, antes de que ele possa selar os seus escolhidos, tá bom? Nem contra árvore alguma. Esse termo, eu acaba que, para não ficar muito extenso, né, o estudo, não coloco a comprovação, mas a árvore aqui faz representação aos seres humanos, tá bom? Para que ainda um grupo seja preservado no sentido de que ocorra antes esse seu selamento, ok? Versículo 2 e 3.
E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, uma ordem dada por Deus para esse anjo e 4 anjos obedecendo, ok? Então, o intervalo é muito claro. Atenção, preservação, até que sejamos selados pelo selo de Deus, ok? Na verdade, aqui está o texto, né? Que comprova de Jeremias que vento significa guerra. Jeremias 4, 11 a 13. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas, do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, para não para padejar, nem para limpar. Mas um vento mais veemente virá da minha parte, agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e com os seus carros como a tormenta. Os carros fazem menção a cavalos, exércitos, né? Guerras, conflitos. Os seus carros como tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Esse vento trará assolação, por quê? Porque está trazendo guerra, conflito, um conflito bélico, tá bom? Então, ventos na profecia significam guerras. Lembrando que Jesus disse, né? Haverão rumores de guerras, mas ainda não é o fim, tá bom? Algo que nós estamos vivendo hoje no nosso tempo. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado, o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Em que sentido o Evangelho está dizendo isto, né? Creio que é Jesus que está falando. No sentido do selamento. Não basta ser crente para ser selado, não basta acreditar em Deus. Vamos ver que não basta acreditar em Jesus como nosso Salvador. A verdade é que quem acredita com mente, corpo, né, e espírito em Jesus e entende Ele como seu Salvador pessoal, terá sua vida transformada pela sua graça. E nós vamos ver qual será o resultado dessa transformação. Então, não estou dizendo que quem vai se salvar, né, fará parte dos 144 mil, não vai acreditar em Jesus. Ao contrário, acreditará que Jesus é o seu Salvador. Mas, devido a essa transformação que o Espírito Santo fará nessa pessoa, ele terá atitudes externas a respeito do seu comportamento. Tá bom? Vamos analisando quais serão essas características que definirão o comportamento desses 144 mil. Versículo 4. Aqui aparece o número. Apocalipse 7, versículo 4. E ouvi o número dos selados. E eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos analisar com calma, tá bom? Lembrem-se que no estudo passado nós demos um exemplo, o que João ouvia e depois ele via, e a gente fez uma comparação que era a mesma coisa, estava ouvindo um leão, mas ele viu um cordeiro, e estava falando do mesmo personagem que era Jesus Cristo. Então nós vamos fazer o mesmo estudo do mesmo recurso que João utilizou. 144 mil selados. Existem algumas teorias para explicar quem são os 144 mil. Teorias externas, né, ao movimento adventista, por exemplo, vários cristãos acreditam que apenas 144 mil, um número literal, será salvo, né, um número predestinado. Outros acreditam que é um número simbólico, que não define um número exato, né, que é um número
é muito maior e grandioso do que os 144 mil de fato. Alguns acreditam que são os judeus da Palestina que aceitarão a Jesus como Messias num futuro próximo e eles pregarão a mensagem desse Messias descoberto por eles ao mundo, ok? E internamente, alguns dentro da Igreja Adventista faz alguma proporção e alguma conta usando alguns escritos de Ellen White, onde ela diz de que 1 em 20 adventistas não está preparado para os últimos dias do grande conflito. Ok? Então, faz uma conta do número atual de adventistas, usa essa proporção e tenta ajustar um número como o que está em 144 mil. Nós vamos ver e responder, ver se essas teorias fazem sentido e qual é o que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Para que nós não tenhamos nenhuma preocupação. Será que eu farei parte desse número? E se eu não fizer aquilo? E se eu deixar de fazer aquilo? A gente sabe que a nossa salvação não depende das nossas obras, não depende dos nossos méritos, não depende se eu nasci no Brasil, se eu sou judeu, se eu, né, se eu nasci, sou da vida de berço adventista. A gente vai ver de que não há nenhum mérito que nós possamos entender para fazer parte desse número, ok? Todas as profecias e todas as mensagens bíblicas, o intuito sempre será trazer esperança, né? E um chamado ao arrependimento e obediência, tá bom? É nessa perspectiva. Nós não podemos termos barreiras a respeito desse número, achando que nós já não temos condições nenhumas, né, nenhuma de pertencer a esse grupo, baseados em teorias que nós aprendemos, quem sabe, nas nossas comunidades no passado, tá bom? Então, nesse sentido, vamos deixar a Bíblia dizer para nós o que representa esse número. Para isso, nós vamos entender que algumas características são chaves, e a principal delas vocês viram, né? Eles receberão o selo de Deus. Então, como está escrito no versículo 3 e 4. Vamos trazer um pouco da história do passado, né? Do Egito, quando o povo de Israel também foi selado, e ele foi protegido com o sangue de um cordeiro, quando um anjo estava passando, finalizando a última das 10 pragas, ok? Os primogênitos dos egípcios foram mortos pela ação desse anjo, enviado por Deus para consumar essa praga, e o sangue do cordeiro foi o sinal que salvou, e o anjo usou para identificar essas famílias de pessoas que seriam guardadas dessa praga, ok? Então, detalhe, eles precisavam crer que essa obediência seria o sinal da sua salvação, ok? Então, eles manifestaram o quê? Um ato externo. Eles precisaram matar um cordeiro, representando Jesus, e o seu sangue foi pintado nos portais das portas das moradas dos israelitas. Então, houve obediência a um mandato divino, ok? Então vejam que o passado nos ajuda a entender. Eles acreditaram na palavra que foi dada a Moisés. Se vocês fizerem isso, então vocês serão libertos da praga. Leamos o texto que faz referência a essa praga. Êxodo 12, 7, 12 e 13. E tomarão do sangue, né? Deus falando para Moisés e Moisés passando para o povo. E poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Comerem quem? O cordeirinho que foi morto. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. É interessante que existem alguns paralelos, né, entre o Êxodo e o Apocalipse.
Moisés representa Jesus, ambos são libertadores do povo de Deus. Eu, o Cordeiro, o seu sangue que salvou os israelitas, né? E fará o mesmo conosco. Pragas foram derramadas para retirar o povo de Deus da escravidão do mundo e do Egito para levá-los para o céu, para a nova terra, ok? Satanás é representado pelo faraó. Existem os inimigos do povo de Deus. Eles ameaçam de morte os israelitas, e isso vai ocorrer no futuro também. Então, os paralelismos são muito extraordinários entre o Êxodo e o Apocalipse. Tá? E nessa perspectiva, o selo de Deus, o sangue do Cordeiro, vai se assemelhar ao que vai definir o selo de Deus no futuro. Tá bom? Então, como a nossa salvação é pela graça mediante a fé, na mesma essência, os 144.000 serão selados pelo Espírito Santo, de forma que a graça de Deus possa transformar a vida desses homens e se refletir em obediência. E aí vai entrar o detalhe que a própria Bíblia vai dizer. Que aspecto do comportamento da obediência desses 144.000 será evidente para todos, ok? Na perspectiva do grande conflito, tá? Mas, de novo, não é a guarda, não é o comportamento que salva, mas o comportamento define se essa vida, se esse coração foi transformado. Ok? Vamos adiante. O selo de Deus em Jerusalém. Vejamos, né, no aspecto do povo israelita. Ezequiel 9, 4 a 6. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Esse texto é muito duro, ele é muito direto. E a gente não poderia adoçar essa mensagem na medida em que a gente vai comentá-la. Nenhum castigo de Deus descrito na Bíblia é simbólico. Ou seja, da maneira que está descrito vai acontecer. Se o texto diz haverá matança, vai ocorrer matança. Se Deus diz, né, vai ocorrer praga, né, matando os seres do mar, o sol, etc, etc, a gente vê que isso vai se concretizar. Não é uma linguagem alegórica. Não, isso não vai ocorrer, isso representam, né? Os seres humanos serão salvos, Deus nunca vai fazer isso com as suas criaturas. Não. Os castigos se manifestarão e se manifestaram no passado de forma literal, ok? Ponto chave aqui. Então vejam que Deus vai passar iniciando seu selamento com os que estão no santuário, ou seja, vai iniciar com aqueles que estão e pertencem à casa de Deus, ou seja, os filhos de Deus que são candidatos ao reino. Você e eu, cristãos adventistas do sétimo dia, ok? Então, vejam que a marca da besta é colocada ou na testa ou na mão, mas o selo de Deus é colocado apenas na testa, num aspecto de que será algo consciente, algo aceito pela mente de cada um de nós. Um outro detalhe que me toca muito é que nesse momento se define como a marca, como aqueles que estão orando, suplicando, gemendo, estão tristes, estão chorando pelos pecados e pelas abominações que se cometem no meio do povo de Deus. Imaginem
o que está ocorrendo hoje no mundo, né? Em termos de pecado, em termos de abominações. Está ocorrendo muitas coisas. O que a Bíblia está dizendo é que isso tudo chegou até as nossas comunidades. E que nós, no espírito de serviço e de amor de Cristo e transformados pela sua graça, né? Será que nós estaríamos felizes vendo tudo isso acontecendo e dizendo, ah, eu já conheço a Bíblia, eu sou digno, eu, eu não faço mal a ninguém, eu vou para a igreja todo sábado, então, não estou cometendo esse tipo de abominações, então não me interessa o que os outros estão fazendo. Vejam que Jesus não faria isso e ele não fez isso. Ele chorou por Jerusalém. Ele orou por aqueles que tinham o coração duro. Então, um dos principais resultados dessa transformação é que nós viveremos o Espírito de Cristo que se definirá numa tristeza pelos pecados que estão sendo cometidos. Ok? Será que nós chegamos nessa situação e nessa condição? Sabendo do que está ocorrendo, nós ignoramos ou estamos orando e clamando para que essas pessoas também sejam tocadas pelo mesmo Espírito que tocou nosso coração? Então, isso daí fala muito ao meu coração, né? Da realidade, talvez, que eu me encontro hoje, no sentido de que quão longe eu estou dessa realidade, de me entristecer por pessoas, às vezes, que não conheço ou que praticam coisas que eu não estou de acordo, sabendo que são coisas erradas, são pecaminosas, e eu deveria ter o Espírito de Cristo de me entristecer por aquilo que está acontecendo, né? E isso também será uma característica dos 144.000. Mas conectando agora Êxodo com Ezequiel e com Apocalipse, né? O que é configurado ou definido como o selo de Deus? É um sinal de livramento que será colocado naqueles que obedecerem os mandamentos de Deus e a sua lei. E nós vamos explicar por que os mandamentos de Deus, tá bom? E esse sinal, esse selo vai se opor, né, o selo de Deus, à marca da besta. Então, nós vamos ver o que é o verdadeiro selo de Deus e por oposição, né, por tentativa de imitação do inimigo, ele vai criar uma marca para ele, ok? E para os seus seguidores. Então, vai ser muito mais simples entendermos. Se nós identificarmos corretamente o selo de Deus, será automaticamente identificável a marca da besta, ok? Então, porque os dois são opostos, tá? Então, nos 10 mandamentos se identifica o selo de Deus como o quarto mandamento, o mandamento que define a guarda do sábado, ok? Então, nós vamos explicar por que estamos conduzindo esse raciocínio dessa maneira, tá? Vejamos aqui adiante. O selo de Deus, ele é definido como um selo, né, da maneira que nós conhecemos. Um selo vai identificar o nome, né, da pessoa que detém esse selo, né, fulano de tal, engenheiro, psicóloga, né, advogado, com o número do registro, etc. A sua atribuição vai definir um território, né, e vai dar legalidade a quem pertence esse selo, ok? Então, vamos entender se o sábado se encaixa nessas características. A autoridade, a lei e os princípios eternos do governo divino deverão estar o quê? Identificadas nesse selo, ok? Então, dentre os 10 mandamentos, quando nós destrinchamos cada um deles, nós identificamos que o quarto mandamento, que fala a respeito da guarda do sábado, permite identificar esses elementos, atribuição, nome, né, autoridade e legitimidade de Deus, ok? Então, e nós vamos ler o texto de Êxodo 20 daqui a pouco. Mas precisamos lembrar de que por trás do selo de Deus está o desejo de salvar, tá? Lembrem-se, o sangue do Cordeiro salvou. A guarda do sábado, como sinal de um coração transformado, salvará das pragas.
tá bom? Sempre lembrem-se dessa analogia. Não guardar o sábado para ser salvo, mas sim como reflexo do amor e da obediência ao Deus que nos amou primeiro e nos salvou primeiro. Então, o selo de Deus é colocado na vida dos que lavarem suas vestes e as alvejarem com o sangue do Cordeiro. Ok? Então, vamos adiante. Existe algo muito interessante no aspecto da arqueologia. No passado, na época, né, em que as duas tábuas da lei de Deus foram entregues para Moisés, e pouco antes e até depois, quando dois reis daquelas nações que moravam na Palestina, no Oriente, eles estabeleciam uma aliança, eles escreviam embaixo e em alto relevo, né, em tablets de barro que depois solidificavam e formavam, né, tablets que depois foram achados. Essas alianças e esses acordos eram assinados por dois reis e se encontraram registros arqueológicos de que essa escrita cuneiforme, né, baixo e alto relevo, era colocada em ambos os lados do tablet, ok? De maneira que quando o selo de um dos, ou um selo criado por essa aliança, né, era colocado no meio desse texto, esse selo apagava parte da escrita que definia a aliança, de forma que, por que era escrito em ambos os lados? Porque num dos lados se apagava parte do conteúdo do texto da aliança, e o outro lado, que era a cópia fiel do lado anterior, definia a aliança, tá? Então, outro detalhe interessante, né, arqueológico, o selo era colocado no centro do texto, ok? De maneira que, se você for olhar, eu acabei não colocando o texto bíblico, em Deuteronômio você vai encontrar de que a lei de Deus foi escrita em ambos os lados das pedras, ok? Porque Deus queria trazer esse contexto que era muito comum para o povo de Israel na época. Então, não é coincidência, tá? Que a Bíblia registra que os 10 mandamentos foram escritos em ambos os lados das duas pedras. Um outro detalhe, o quarto mandamento, que define a guarda do sábado, ele se encontra no centro da lei de Deus. O número de caracterizantes e depois, ele é mais ou menos similar, definindo o texto do quarto mandamento como localizado no centro geográfico do texto dos 10 mandamentos, tá bom? Então, estamos colocando mais elementos aqui da arqueologia para poder acrescentar nesse raciocínio que estamos trazendo, que é mais teológico, tá? Vejam como o próprio Ezequiel, que falou do selamento, lembram-se do texto anterior, né? Para aqueles que gemem e choram e clamam pelos pecados e as abominações que são feitas na casa de Deus. O próprio Ezequiel, ele vai dizer o seguinte, o profeta: e também lhes dei os meus sábados, nesse caso Deus falando, né? Para que servissem de sinal entre mim e eles. O sábado será um sinal, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. É como se nós fôssemos cordeirinhos do rebanho de Cristo, né? É preciso que exista um sinal externo, né, refletido através do comportamento nosso, para que os anjos, os seres que estão vendo, né, de outros mundos que não caíram, vejam que a graça de Deus transformou nosso coração. Por isso que a obediência será usada para julgar o nosso e Deus dar uma sentença ao nosso favor ou contra nós, tá? Então, as obras não nos salvam, mas as obras são usadas no julgamento de Deus. Então, o selo de Deus se encontra nos 10 mandamentos e especificamente no quarto. Isaías 8,16 diz: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Uma dica, né? Para trazermos o selo de Deus
como fazendo parte da lei de Deus. Então, leiamos Êxodo 20, 8 a 11, que é o quarto mandamento, para identificar se ali nós temos a atribuição, o cargo hierárquico de Deus, o território, né, jurisprudência e uma legitimidade desse mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Numa semana de 7 dias, né? Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Então, ele se identifica como o quê? Como sendo Senhor, Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O que Deus está fazendo aqui? Ele está se definindo como Criador de todas as coisas, como nosso Criador, para nessa condição se definir como Criador e Senhor Deus nosso, tá bom? Esse é o motivo pelo qual nós o adoramos. Primeiro porque ele nos criou e depois porque ele nos salvou, uma vez que nós nos perdemos no meio do caminho. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 3 características especiais. Ele descansou, esse dia foi abençoado e santificado, ou seja, foi separado. Não é um dia qualquer, é um dia escolhido por Deus, tá bom? Assim como Deus, lá no Gênesis, ele tinha todas as árvores, fruto e criação dele, e ele escolheu uma árvore e disse, olha, você não comerá do fruto desta árvore, porque ela me pertence. Quando o ser humano escolheu errado e ele se apropriou de algo que não era dele, nós vemos as consequências disso, ok? Existe uma analogia também com o dízimo, né? Deus é dono de tudo, Deus é dono de tudo que nós recebemos. Porém, ele nos diz, olha, 10% me pertence para a pregação do evangelho. Quando nós tocamos o que é de Deus e lhe pertence, nós estamos, como a Bíblia diz, né, nós estamos roubando. Então percebam que essas escolhas divinas no tempo, né, um dia da semana, na árvore da vida, o dízimo, inclusive nos animais, né, imundos e limpos, Deus criou todos, mas depois do dilúvio, Deus precisou ajustar os ecossistemas através de alguns animais que precisavam comer sujeira para balancear um mundo que estava totalmente modificado, né? Então Deus separou animais imundos e animais limpos. Eu estou trazendo esse parênteses aqui para que nós entendamos que Deus não faz essa separação apenas com o tempo, ele faz isso com outras questões, tá bom? Nossos recursos, nossos tesouros, nosso tempo, nossa liberdade de escolha. Então, de maneira muito resumida, o sábado é a maneira pela qual nós reconhecemos quem é prioritário no nosso tempo. É a maneira como nós reconhecemos que Deus é criador, que ele precisa de um tempo separado para que nós nos relacionemos com ele. E não pode ser qualquer outro dia que eu escolha ou que outra autoridade, né, humana escolha, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que separou e abençoou. Tá bom? Vamos adiante. Ezequiel 20, 20. E santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Senhor. Creio que esse texto acabou sendo repetido, mas está aí a ênfase, né? O sábado será um sinal entre Deus e os seus filhos. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus falando essas palavras. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O que Jesus está dizendo, olha, eu vim para cumprir a lei e eu vou morrer justamente porque a lei pede que alguém morra por causa do pecado, que traz morte, né? Parafraseando
É o texto que diz: a paga do pecado é a morte. Jesus morreu por causa da lei. E ele não poderia infringir a lei porque ele cumpriu a lei ao longo da sua vida. E cumprindo a lei, ele se tornou um cordeiro sem mancha, de forma que se tornou apto para nossa salvação. Então, tudo se conecta de forma maravilhosa no sentido de entendermos de que um Deus eterno e que não muda não poderia gerar uma lei que fosse adaptável, modificável, e muito menos essa lei, essa modificação que seja feita por seres humanos, né? Como nós. Então vejam que essa característica que Deus não muda torna da mesma forma a sua palavra, né? Com essa característica, ela não muda, a sua lei também não muda, tá? Consequentemente, se tudo não muda, quer dizer que Deus não erra. Ele não poderia dizer assim: filho, desculpa, eu errei, né? Até a morte de Jesus era o sábado, mas a partir da ressurreição de Jesus será o domingo. Seria, do ponto de vista apenas lógico e racional, admitir que Deus está errando, né? Mas Deus não faz isso. E outro detalhe, né, e lógico, como Deus poderia errar apenas num quarto mandamento e manter todos os outros inalterados, né? É difícil de entender como Deus poderia tratar, mas Jesus passa a régua de forma muito mais rigorosa, né? Ele diz: nem um jota, nem um tio jamais passará da lei. Inclusive, se você ler Apocalipse 20, 21, é definido um castigo para aqueles que acrescentarem ou retirarem palavras dessa profecia. Ok? Então, assim como no passado, o sangue foi a garantia da proteção, o sangue de Cristo que vai transformar a minha vida me dará o prazer de guardar o sábado de maneira alegre. Ok? Muitos, como no passado os judeus, tentaram guardar o sábado de forma externa, de forma pesada, como algo que não trazia muito menos ajuda ao próximo ou benefício para a própria pessoa. O inimigo trabalhou para que esse sábado se tornasse algo pesado, e Jesus veio mostrar de que o sábado é um dia alegre e feliz, e que nós não devemos colocar todo esse peso a um dia definindo, você pode e não pode fazer aquilo, né? Não se trata do que se pode e o que não se pode. Quando você ama a Deus, você saberá o que fazer naquele dia, né? Então, o reflexo de que a graça transforma o nosso coração é que nós obedeceremos à lei de Deus com alegria, e esse dia será um dia de deleite, de alegria, em companhia dos crentes e dos filhos de Deus. Dessa maneira, né, um coração transformado pelo sangue poderá demonstrar total obediência aos mandamentos de Deus. E aqui se envolvem os 10 mandamentos, né, não apenas o quarto, mas o quarto como destaque para o grande conflito final, porque ele aparecerá, né? É como se eu, tentando explicar um pouco melhor em miúdos, né? Imagine se Deus destacasse o mandamento que diz: não cobiçarás. Como que poderia ficar visível para todas as pessoas ao redor se eu estou cobiçando ou não? É um pouco mais difícil de que isso fique visível, né? Um outro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, se a gente analisar os 10 mandamentos, o quarto é aquele que detém as características do selo de Deus e é aquele que define um comportamento exterior muito simples de ser verificado, né? O que nós fazemos durante 6 dias e o que nós deixamos de fazer, ou o que nós fazemos pelo bem dos outros no 7º dia, tá bom? Então, o sinal de livramento das pragas será colocado no coração daqueles que amam a Deus. Se me amais, Jesus disse, né, guardareis os meus mandamentos. Então, nós guardamos os mandamentos de Deus por amor a Ele, não porque nós queremos nos salvar pela lei. Se o sábado é o sinal da obediência e ele é o selo de Deus, a marca da besta é o sinal da desobediência. Se você ou eu guardarmos qualquer outro dia no futuro, seja ele segunda, terça, quinta, sexta ou domingo,
isso configurará o quê? Uma desobediência à lei de Deus e um reflexo de um coração não transformado. E aqui eu trago uma ilustração muito rápida, muito simples. Quando existe um candidato, uma pessoa é candidata à cidadania de uma outra nação, e colocando aqui um exemplo dos Estados Unidos, né? Alguns países se chama para um juramento junto à bandeira desse país, né? Imaginem se naquele dia de juramento da bandeira, eu como candidato pegasse aquele símbolo pátrio, né, daquele país, daquela nação, e eu jogasse ela no chão e eu começasse a pisar em cima dessa bandeira e começasse a rasgar e começasse a colocar fogo. Será que eu receberia a cidadania daquela autoridade civil que estaria diante de mim, sendo que ela estivesse vendo o que estaria fazendo com esse símbolo daquela nação? Com certeza eu não receberia essa cidadania, porque estaria o quê? Declarando menosprezo, falta de respeito contra um símbolo. E a bandeira é apenas um símbolo. Mas alguém poderia dizer, olha, não, mas isso é apenas um tecido, são cores branca, vermelha, azul, que não representam nada, né? Os Estados Unidos simbolizam algo muito maior do que isso, é apenas um tecido. Mas pelo exemplo que eu dei, né, um exemplo absurdo, ninguém faria isso, né? Nós podemos fazer uma analogia e comparação. O que nós estamos fazendo com o selo de Deus, com o sinal que Deus deu para definir os que guardam, os que o amam? Será que nós estamos dizendo, não, é apenas um dia, o seu pastor não vai ver, ele pode, né, passar em branco se você for trabalhar ou não no sábado. Todos os dias nós podemos nos comunicar com Deus, nós podemos orar, nós podemos fazer o bem para as outras pessoas todos os dias, nós podemos cultuar a Deus, podemos ir à igreja todos os dias, e Deus vai nos ouvir e vai atender às nossas orações. Isso é verdade, isso é certo. Mas se nós não fazemos isso com uma bandeira, por que nós faríamos o mesmo com um dia separado, abençoado e escolhido por Deus? É como se eu falasse para Deus, me desculpe, né, Senhor, mas esse dia eu não aceito. Eu tenho outra escolha e não aceito o sinal do seu governo e do seu amor por mim, né? Então, apenas para a gente entender que não será apenas um dia quando for colocado um dia alternativo para a guarda, né? Futura, quando o grande conflito for se aproximar do seu ponto máximo. Apocalipse 7, 13 e 14 diz: E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Quer dizer que haverá um conflito, né? Os filhos de Deus serão perseguidos, haverá uma tribulação. E lavaram as suas vestes e as embranqueceram com o sangue do Cordeiro. E naquele tempo, e aqui nós vemos, né, que depois dessa tribulação, se levantará Miguel. Miguel é Jesus, quando deixa suas vestes sacerdotais e se transforma, entre aspas, né, num anjo de batalha. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, ou seja, haverá livramento para que, depois de um tempo de perseguição, esse povo seja liberto, ok? Então, conectando com essa questão da justiça de Deus, vejam, e um dos anciãos me falou, né? Quem são e de onde vieram? Desculpa, esse texto ficou repetido. São aqueles que lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Então, isso nos prova de que a justiça de Cristo cobrirá de forma perfeita aqueles que forem selados, os 144 mil. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Vejam, né? Estamos só conectando. O sangue nos limpa, nos purifica.
O sangue é o sinal da nossa salvação. Continuamos o texto. E ouviu o número dos selados, e eram 144 mil e 4 mil selados. 144 mil, de todas as tribos de Israel. Agora vamos analisar se esse número é literal ou é simbólico, ok? E a dica que nós vamos pegar do versículo 4 é que esse número, essas pessoas pertencerão a todas as tribos de Israel. Por quê? Porque o texto na sequência diz, né, do versículo 5 em diante, da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, de Gade, 12 mil, de Aser, de Simeão, de Zabulon, de Benjamim, etc. Então, 12 mil de cada uma das tribos. Então, vamos analisar, essas tribos ainda existem nos nossos dias? Será que existirão? Será que estamos falando das famílias, dos descendentes desses patriarcas, né, filhos de Jacó? Essas tribos, né, nós podemos afirmar com toda certeza, essas tribos não existem mais. O Reino do Norte era composto, né, Israel, pela aliança de 10 tribos, e essas 10 tribos desapareceram da história, pois foram conquistados pelos assírios no século VIII, assim como está descrito em 2 Reis. E outro detalhe, essas tribos foram espalhadas pelas nações vizinhas e se assimilaram, se adaptaram a essas nações, de forma que existem judeus no Brasil, Estados Unidos, Polônia, Europa, etc. Ok? Tanto é que no tempo de Jesus e no tempo de João, existiam apenas as tribos, os descendentes das tribos de Judá e Benjamim. Por isso que são chamados de judeus, né? Jerusalém era a capital do Reino do Sul, que se encontrava em Judá, ok? Então, outro detalhe, se a gente analisar a lista das tribos que são citadas em Gênesis 49, Números 1, 5, né, a 15, Ezequiel 48 e Apocalipse 7, nós vamos encontrar que as 12 tribos não são as mesmas nesses textos que são mostrados aqui. Então, alguém vai dizer, peraí, por que os 144 mil falam de uma lista diferente dos textos de Gênesis, Números e Ezequiel? Então, só por esse fato, nós podemos ver de que esse número não poderia ser literal, porque se fosse literal, essas tribos precisariam existir no momento do selamento. Como elas não existem mais, isso derruba o fato desse número ser literal, tá bom? E aqui poderíamos explicar mais, mas não vai dar tempo, né? O porquê algumas dessas tribos foram retiradas, porque os seus descendentes, eles tiveram atitudes opostas de idolatria e desobediência para com Deus, tá bom? Foi o caso da tribo de Dan e da tribo de Efraim, o próprio texto bíblico fala isso, tá? Então, um outro detalhe ainda nessa questão se é um número literal ou simbólico, vejam, 144 mil é a multiplicação entre 12 vezes 12 vezes 1000. Por quê? São 12 tribos, 12 discípulos. O povo de Deus é formado antes de Jesus Cristo por 12 tribos, de forma simbólica, né? O povo de Deus antes de Jesus. Depois de Jesus, né, como os israelitas não foram detentores do atributo povo escolhido de Deus, como unicamente eles depois da morte de Cristo, né, da morte de Estevão especificamente, então os 12 discípulos configuram o simbolismo para descrever o povo de Deus depois de Cristo, ok? Então esse número 12 vezes 12 e vezes 1000, 1000 representa milhares, nos dá a entender de que esse número é um número simbólico. Lembra-se quando Pedro disse, eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus disse, não, 70 vezes 7. Não para dizer que Pedro precisaria perdoar 490 vezes, mas sim para dizer que esse número era incontável. Da mesma maneira, 12 vezes 12 vezes 1000 nos dá a ideia de que é um número incontável. Não é um número literal, é um número simbólico, ok? Até porque esse número, né, vai se configurar com as dimensões da Nova Jerusalém, que terá 12 mil estádios, 144 côvados de altura, 12 portas, 12 fundamentos, onde estão escritos os nomes das tribos e dos discípulos de Israel. Ou seja,
Há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, é um número que abrange a história toda do povo de Deus e é um número completo. Não pode se limitar a um número cravado de 144 mil pessoas, tá bom? Por todos esses elementos que estamos trazendo aqui. O número 1000, por exemplo, né, é uma subdivisão tribal que é descrito em Números e em Josué. Então, a unidade militar daquele tempo era formada por 1000 soldados. Isso traz referência a quê? É um grupo de elite, representantes do exército para a última batalha do Armagedon, no grande conflito entre o bem e o mal. Por isso que nós estamos na descendência, né, do V, né, entre o pico que vai ocorrer no fundo do vale, para depois ascendermos quando for dada a vitória no grande conflito entre o bem e o mal. E esse grupo de elite, esse exército, né, de Deus, fará proezas em nome de Jesus para vencer o mal através da pregação do evangelho. Aquilo que vai definir a derrota do poder enganador, que será estudado, né, por todos nós quando nós estudamos Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Tá bom? Então, eu agora vou mostrar aqui e vou colocar a prova de que esse número é incontável, tá bom? O número dos 144 mil. Voltemos àquele exercício, né? E ouvi o número dos selados. Eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu coloquei em cores diferentes, vamos ler agora Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9, o próprio texto vai dizer: depois destas coisas, olhei. Então, em amarelo, ouvi. Em amarelo, vi. Ok? João está descrevendo uma mesma cena aqui. O número dos selados em laranja, o que ele vê agora é uma multidão. Percebem? Será que estamos falando de dois grupos diferentes? Vamos adiante. Esse número de selados eram 144 mil. Ok? E aqui nós temos o quê? Uma grande multidão. Outro detalhe. Esses 144 mil fariam parte de todas as tribos dos filhos de Israel. Em referência à igreja depois da vinda de Jesus, né, todos os membros deste planeta são convidados a fazer parte da igreja, né, como Paulo diria, aceitando a fé, pela fé a salvação em Cristo Jesus, nós podemos ser enxertados na árvore de Abraão, na árvore genealógica, ou seja, nós podemos nos tornar filhos de Israel, embora sejamos gentios, ok? Então, se isso faz referência a todas as nações do mundo, vejam o que diz na sequência: de todas as nações, tribos e línguas, porque os salvos estarão em qualquer lugar e país do mundo, independente de língua, estado social, etc, etc. Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Se os 144 mil foram selados e o selo de Deus descreve um caráter puro, isso está relacionado com as vestes brancas da justiça de Cristo. Qual é a conclusão que nós chegamos? Né? Os 144 mil são o mesmo grupo da grande multidão que aparece no texto de Apocalipse 7, versículo 9. Tradicionalmente, se entendia até alguns anos atrás que esses dois grupos eram dois grupos diferentes. Mas o texto bíblico, o conhecimento gradativo, né, os teólogos se aprofundando nesses estudos, entendem de que esses dois símbolos, 144 mil e a grande multidão, descrevem um mesmo grupo de pessoas. Tá bom? Os 144 mil são selados antes do tempo de angústia e a grande multidão sai vitoriosa após o tempo de angústia. Essa é a única diferença entre o momento em que João ouve e o momento em que João vê.
tá bom? Então, espero que tenha sido bem explicado para você entender de que é um número simbólico, né, um número completo, e se é um número simbólico e é um número incontável, uma outra maneira de dizer um número incontável é dizer uma grande multidão. Ok? Dessa maneira, nós vemos de que esses 144 mil, eles vão sofrer perseguição. Lembram-se que a gente falou sobre isso? Quando nós falamos dos céus, mas eles serão o quê? Entronizados no momento do milênio, quando eles forem levados para a Nova Jerusalém. Eles passarão por uma tribulação, a grande tribulação, e eles serão vencedores em Cristo Jesus, e eles receberão uma coroa. Ok? Esse diagrama foi explicado melhor no estudo introdutório, mas vejam o paralelismo entre dois momentos que esses seres humanos, os 144 mil, viverão. Dessa maneira, os 144 mil representam o povo de Deus que viverá as últimas cenas do grande conflito em tribulação, mas vencerá pelo poder do Espírito Santo, e eles serão entronizados. Então, qual é a condição que nós precisamos apenas ter para fazer parte dos 144 mil? Nós precisaremos estar vivos quando Jesus voltar, né? Aqueles que já se foram não podem mais fazer parte do grupo dos 144 mil. Isso não significa que eles não serão salvos, alguns deles serão, né? Outros não, conforme o julgamento divino. Então, a primeira condição, precisaremos permanecer vivos quando Jesus voltar. E tudo indica, né, que esta é a última geração, né, pelos sinais que nós vemos nos nossos dias. E a outra condição é que nós precisaremos, pelo sangue de Cristo e pela justiça dele colocada em nós, precisaremos ter uma obediência completa com alegria aos mandamentos de Deus, de forma que até mesmo sobre a ameaça de morte, nós venhamos a permanecer fiéis, guardadores da lei de Deus e do sábado de forma especial. Ok? Vejam o texto de versículo 10 a 12. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Essa será a atitude, né, dos 144 mil. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Serão os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, precisarão ter um caráter sem mancha, não será achado engano ou mentira na sua boca. Por isso estão diante do Cordeiro, do trono de Deus, os que servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o seu trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 14:1 vai dar uma descrição ainda dos 144 mil. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Nós vamos finalizar nosso estudo
descrevendo em que consiste o cântico do Cordeiro. O texto faz referência a um cântico especial que somente eles poderão entoar, ok? E estes são os que não estão contaminados com mulheres, ou seja, não se prostituíram com igrejas prostituídas, né, que abandonaram a verdade. Por quê? Porque são virgens. Abandonarão as igrejas que estão com parte, né, do engano para se juntar a esse grupo de elite, ok? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do Cordeiro. Esse é um chamado para transformação do nosso caráter, ok? Nós não poderemos esperar a transformar nosso caráter no dia da volta de Jesus. Isso será tarde demais. Por isso, nós precisamos, pelo poder do Espírito Santo, sermos transformados no dia de hoje, tá? Os 144.000 são virgens, no sentido de que não se contaminaram com a fornicação de adorar a besta ou obedecer aos enganos de Babilônia e das suas filhas, tá bom? Existe uma igreja mãe, nós vamos estudar melhor, e existem igrejas filhas que têm parte do engano, que vai configurar a marca da besta, né? O 666. Se o sábado se configura como o selo de Deus, a guarda do domingo será definida como a marca da besta. Eu estou fazendo uma afirmação muito curta, muito rápida, mas nós vamos dedicar um estudo inteiro para provar essa afirmação, quando nós estudarmos Apocalipse 13, tá bom? Mas por oposição, se o sábado é o selo de Deus, o domingo será a marca da besta. Vejam aqui, ainda adiantando um pouquinho. E vi como mar de vidro, onde se encontravam? No mar, né? Misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal. Ou seja, o que está dizendo aqui? Aqueles que se recusarem a guardar o domingo, quando o domingo se tornar uma lei que obrigue a guarda, né, nos seres humanos, eles serão o quê? Vencedores, vitoriosos sobre a besta e a sua imagem. E eles estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E aqui eu vou trazer, me desculpem se a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu vou trazer bem rapidamente. Em que momento da história da Bíblia nós encontramos um mar, Moisés e um cântico? Se não é no momento da travessia do Mar Vermelho. Vejam quão interessante aquele episódio muito conhecido, né? O mar se abriu para que o povo de Israel passasse em seco e os inimigos fossem sepultados. Quando você for ler na sua Bíblia, o Cântico de Moisés consiste nesses textos que falam mais ou menos a respeito de quê? Da morte dos inimigos do povo de Israel quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Moisés cantando, né? Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Nós vamos então agora, rapidamente, desdobrar os paralelismos entre esse episódio e o episódio futuro da perseguição. Quais são as semelhanças entre o Mar Vermelho e a última batalha? Deus conduziu e conduzirá seu povo diante de uma ameaça, ok?
Deus sabe que essa ameaça vai se configurar e Deus vai permitir que nós sejamos colocados diante de uma ameaça de morte, como foi no passado. Os israelitas temeram muito. Nós também passaremos por um tempo de angústia, ok? Deus endureceu o coração dos egípcios depois que o tempo de graça deles terminou. Deus vai endurecer o coração dos ímpios da mesma maneira quando a graça terminar. O anjo do Senhor Jesus estava guiando esse povo, né, através de uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Deus vai guiar a sua igreja nos últimos dias. Jesus, na hora mais escura, né, da noite, no meio da noite, naquela travessia, os israelitas viveram uma ameaça de morte por causa dos egípcios. Na noite mais escura, no momento mais sombrio, quando os ímpios estiverem perseguindo e quase tentando, né, matar, aniquilar os filhos de Deus, nós seremos libertos, assim como os israelitas foram no Mar Vermelho. Deus, e isso aqui é tremendo, né? Deus usou como isca o povo de Israel para atrair os egípcios até o meio do mar e então sepultá-los. Deus vai atrair os inimigos no grande dia do Armagedão e eles, perseguindo o povo de Deus, encontrarão o seu castigo e a sua ruína final. Vejam as semelhanças entre essas histórias. Faraó não tinha outra alternativa a não ser perseguir o povo de Deus. Satanás não terá outra alternativa. Mesmo ele conhecendo as profecias, mesmo ele sabendo o que espera, ele não tem outra alternativa a não ser perseguir e tentar acabar com os filhos de Deus. As águas mataram os inimigos de Deus. Quando as multidões, né, enganadas se atentarem do engano, Apocalipse 17 diz, e nós estudaremos isso com mais calma, de que essas multidões apercebidas do engano correrão atrás para destruir a grande prostituta, né, a mãe das igrejas, a besta e o falso profeta. Deus destruiu Faraó. Faraó, naquele tempo, ele era ao mesmo tempo sacerdote e rei. Deus vai destruir o dragão e a besta. Essa besta terá autoridade política e autoridade religiosa. Da mesma maneira, os israelitas viram os corpos mortos flutuando nas águas do Mar Vermelho. E nós veremos a destruição dos nossos inimigos. Então, diante de tremendas cenas e de tremenda angústia e tremendo livramento, surgiu um cântico emotivo, o cântico de Moisés. Aqueles que passarem por essas provações e pelas últimas cenas do grande conflito, cantarão um cântico que apenas eles poderão entoar, porque apenas eles serão os que experimentaram a passagem por essas cenas finais do grande conflito. Então vejam como nós podemos saber o fim desde o princípio, qual será o fim daqueles que passarão por todas essas situações. Seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que você e eu façamos parte desse grupo de elite que tem a missão de pregar o evangelho para que milhares de pessoas se convertam e façam parte do povo de Deus dos últimos dias. Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, muito obrigado por esse estudo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o número dos 144 mil nos traz esperança, sabendo que é um número simbólico, e nós podemos, pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua graça, sermos transformados e revestidos com a Tua justiça, nós podemos fazer parte desse grupo, Senhor. Não como um privilégio, como uma garantia de que seremos transportados para o céu sem passar por nenhuma dificuldade ou provação. Ao contrário, esse grande privilégio acarretará uma grande responsabilidade de levar esse evangelho a muitos que não conhecem, e um grande sofrimento e tribulação passageiros e momentâneos, para que depois possamos estar eternamente ao lado do nosso querido Salvador Jesus. Abençoe cada um dos que estão ouvindo, assistindo esses estudos, para que eles possam decidir
abandonar a Babilônia e as filhas de Babilônia. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.